Mari, o que mudou? Porque assim, a gente nota o gráfico dessas doenças ocupando maior espaço nos afastamentos de trabalho. E aí a gente tenta procurar as relações. E aí tenta procurar o que mudou nas relações de trabalho. A gente já falou um pouco aqui, né? Metas, uma cobrança excessiva, mas enfim, queria ouvir de ti aí do ponto de vista do direito do trabalho, o que se fala mais nisso de alteração do trabalho que vem tendo como consequência esses afastamentos. Então, a introdução dessas novas tecnologias, ela acelerou, digamos assim, os processos produtivos, tá? De um modo geral. Com isso, também as metas, também a necessidade de despender um tempo maior, né, trabalhando, que gera muitas vezes horas extras, trabalho que você pode fazer à distância, né, trabalhos que, principalmente em home office, que você confunde a tua vida pessoal com a vida privada. Então, a supressão de intervalos para descanso, de espaços de lazer, né? A conectividade 24 horas por dia, e aqui vou dar um exemplo. Por exemplo, trabalhadores da área da saúde que têm funcionamento 24 horas. Né? O trabalhador tem uma jornada específica, normalmente 6 ou 12 horas. 12 horas já é uma jornada bem extensa para o nível de estressores que tem dentro dessa atividade, que é inerente à atividade, né? E muitas vezes, quando elas estão de folga, elas estão naquele grupinho do WhatsApp que eles não podem deixar de responder, porque se faltar um trabalhador, a chefia está chamando alguém para substituir. E se tu não responde, e às vezes é o teu horário de estar dormindo de manhã ou de tarde, né? Uhum. E se tu não responde, tem outras consequências depois que vão te causar um maior estresse, né? Dentro do teu ambiente de trabalho. Então, essas nuances do mundo moderno, né, juntamente assim, com as metas de produtividade, juntamente com violências, principalmente onde tem muitas relações interpessoais, que seriam assédio moral, assédio sexual, discriminações de toda ordem, né? Como falávamos antes, esses fatores, quando estão presentes no trabalho, juntamente com quem, talvez na sua vida privada, não tem aqueles momentos de lazer, de convivência com a família, né? De separar o trabalho da sua vida pessoal, juntando, digamos assim, todos esses pingos d'água num balde, daqui a pouco ele entorna. Então, todas essas questões da modernidade e principalmente, como diz Bauman, desse mundo líquido que exige muito o tempo das pessoas sem um tempo de ócio para pensar, para refletir, para, digamos assim, melhorar, né? Isso tudo faz com que as pessoas adoecem. E junto com isso, como eu falava antes, também essa precariedade das relações, né? Você não ter digamos assim, uma liderança, uma chefia que te conduz, claramente quais são as regras, você estar solto numa atividade que você acha, que você é PJ, que você acha que é o seu próprio dono do negócio, mas que na verdade você não tem proteção nenhuma, muitas vezes não tem nem inscrição na Previdência, não tem acesso ao SUS, não tem acesso aos benefícios previdenciários, caso tenha que parar. Né? Você não tem direito ao auxílio por incapacidade, porque você não contribui para a Previdência. Sim. Né? Então, estar por fora de todos os sistemas protetivos, né, são fatores muito importantes nesse adoecimento. Tá, e no caso que a pessoa está dentro do sistema protetivo, tá? Ela é funcionária de uma empresa, CLT, e nesses casos, quando há o afastamento, bom, evidentemente o funcionário está sofrendo, porque ele queria estar trabalhando, não consegue pelas questões mentais, e aí é prejuízo na vida pessoal, profissional, mas no caso da empresa ela também tem o prejuízo em perder esse trabalhador. Qual é o caminho? Porque as empresas, olhando financeiramente para isso, Exato. elas precisam, assim, numa análise que eu faço aqui, ser mais inteligentes para lidar com isso, né? Mas como elas podem lidar com isso de
na atuação de evitar com que esse trabalhador tenha um problema como esse, ou enfim, construir um cenário, um ambiente para que o trabalhador não caminhe para isso? É possível que haja uma política dentro da empresa nesse sentido, né, doutor? Então, para reforçar isso que você está trazendo, eu estava vendo ali um dado da Organização Mundial da Saúde, que ela estima que 12 bilhões de dias úteis no mundo, né, em todo o mundo, globalmente falando, 12 bilhões de dias úteis por ano sejam perdidos por afastamentos, por doença ou por presenteísmo. Que o presenteísmo é normalmente quando a pessoa está presente, mas não está em condições de trabalhar. Então, veja bem... Como é que é o nome do termo? Presenteísmo. Presenteísmo. O absenteísmo é o atestado. Porque o Vitor veio trazer aqui esse termo do absenteísmo. Isso. E o presenteísmo é quando você está trabalhando, mas vamos dizer que o teu atestado já fechou 15 dias, você não está muito bem ainda, mas não quer ser encaminhado por INSS. Aí é o presenteísmo. Aí muitas vezes você não está em condições de trabalhar, mas você trabalha do jeito que dá. Então a tua produção vai ser diferenciada. Ou seja, também é um prejuízo para a empresa. Também é um prejuízo. Então, assim, se nós temos aqui 12 bilhões de dias úteis perdidos globalmente, nós temos um custo anual de 1 trilhão para o mundo todo por conta de adoecimento mental. Então isso é para reforçar que isso não é um problema só dos trabalhadores, não é um problema só da sociedade em si, é um problema também da organização do mundo do trabalho, é um problema das empresas de colaborar para que se faça um programa de prevenção ou que se incentive terapias de prevenção para que esse trabalhador tenha uma saúde, para que seu ambiente de trabalho não contribua para o adoecimento. Bom, programa de prevenção, incentivar... Isso. Então, para chegar, então, te responder especificamente, desculpa ter feito essa volta toda. Estamos aqui, estamos bem de tempo, estamos conversando. No Brasil, então, 2024, muito sustentado pela pressão das estatísticas de afastamento e adoecimento mental, o governo estabeleceu uma alteração na NR1, né, que é a norma que estabelece quais são os riscos do trabalho que devem ser mapeados, gerenciados e prevenidos, e que até então só incluía riscos químicos, físicos, ergonômicos, acidentes em si, né? E biológicos. Então, a partir dessa alteração de agosto de 2024, incluiu os riscos psicossociais, que são os riscos do adoecimento mental. Isso está valendo desde quando? Desde agosto de 2024 ou desde o ano passado? Agosto de 2024 foi a regra criada, com espaço para que entrasse em vigor em maio de 2025. Então, maio do ano, tem menos de um ano, então, que está em vigor a nova NR1. Isso, está em vigor e com um prazo de adaptação das empresas, né, das diretrizes dessa legislação, para maio de 2026. Então, a rigor, plenamente, ela vai entrar em vigor em maio de 2026. Que, em resumo, é um olhar do poder público, do governo federal, uma determinação, né, para esse problema que a gente vem olhando as estatísticas, vem aumentando e vem gerando prejuízo também financeiro para a economia, na medida que essas pessoas são afastadas. Mas o que traz assim de obrigação para a empresa e eventual punição ou não? Então, de obrigação para a empresa é de fazer um mapeamento de todos os riscos, dos estressores e de adoecimento, fazer um mapeamento de todos esses riscos, um inventário, um levantamento, fazer um plano de ação. Dá um exemplo de prevenção. Assim, Maria, um exemplo, o que pode ter nesse mapeamento de uma situação que tem que estar descrita lá? Por exemplo, um trabalho em emergência, profissionais da saúde que trabalham em emergência, eles têm um risco de estressor gigantesco por conta de serem vidas que estão muitas vezes na iminência de morte. Então, naturalmente, é um ambiente estressor. Mas e um trabalho que seja não tão assim, que a situação não esteja tão à vista, um trabalho mais burocrático, pode estar daqui a pouco num cumprimento de meta, mas aí a empresa ela vai depor contra si?
Não, a ideia dessa norma é que a empresa faça um levantamento de todos os estressores. Isso é uma obrigação, assim como é uma obrigação de verificar qual é a máquina que tem um risco de acidentar um trabalhador, né? Ou qual a estrutura nesse física. Caso de saúde mental é mais subjetivo, É mais subjetivo, mas tem estratégias que podem ser adotadas através de equipes multiprofissionais que têm um olhar adequado para fazer o gerenciamento. A empresa tem que contratar uma profissional que se ela não tiver no seu corpo interno esses profissionais, ela deve contratar, fazer um levantamento. Esse olhar ele tem que ser um olhar mais abrangente, porque é subjetivo, mas tem que ser um olhar mais abrangente. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm medo de trabalhar numa determinada máquina, que é uma máquina que adoece. Sim. Tem pessoas, por exemplo, no período da pandemia, que adoeceram porque elas tinham medo de trabalhar com os pacientes contaminados com Covid. Então, assim, são vários os fatores que têm que ser levantados, e eu digo isso porque junto com isso vem a importância de se olhar de forma adequada. Sim. E nessa norma ela prioriza, inclusive, que as empresas ouçam os trabalhadores, que elas tenham as estatísticas por setor de trabalho, porque essas estatísticas já vão indicar quais são as maiores causas de adoecimento naquele setor, e que já dá subsídios para se elaborar uma norma, né, tentando prevenir aquilo. A empresa elaborou esse documento, apresentou, cumpriu lá uma etapa obrigatória da NR1. Isso, a partir daí, fez o levantamento. A partir daí, o que acontece? Ela tem que também fazer uma previsão de quais as formas de adotar medidas de proteção, tá? E implementar, seja capacitação, seja chamar os trabalhadores. Quem fiscaliza isso? O Ministério do Trabalho e Emprego, através dos auditores do trabalho. Por fiscalização de rotina ou por denúncia? Bom, essa norma, quando foi criada, ela já veio com foco em 3 categorias que mais adoecem. Uma delas são o telemarketing, bancários e profissionais da saúde. Então, o foco principal dessas auditorias, ou dessas consultas ali através dos dados de afastamento, vai ser a partir dessas categorias que mais adoecem, ou daquelas que venham chamar atenção, ou através das denúncias. Sim. Então, assim, hoje não podemos pensar que os auditores têm pernas para estarem em todos os lugares, né? Sim, ao mesmo tempo, até porque esse é um setor que muito pouco foi investido durante os últimos anos. E quando se criou essa norma, veio a promessa de uma contratação de mais 900 auditores para poder fazer frente a essa nova fiscalização. Sim. Só que para um Brasil, né, imenso como nós, né, dificilmente a gente vai conseguir fazer essa. Então, assim, a saída também é que as pessoas denunciem. Sim.